O filme do Aquaman finalmente chegou nos cinemas, o filme que muita gente esperava que começasse uma mudança no universo cinematográfico da DC. E eu fui lá assistir o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês, pra gente ver se ele é realmente uma mudança no tom dos filmes da DC. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique, vamos bater um papo sobre o filme do Aquaman e eu queria deixar avisado aqui desde já que esse vídeo aqui vai ter spoiler sobre Aquaman, porque eu quero comentar detalhes da trama do filme. Beleza? Vamos começar falando sobre as coisas que eu gostei no filme e depois as que eu não gostei. Uma coisa que eu gostei no filme é que ele tem um roteiro bem redondinho, bem fechado, com início, meio e fim bem certinhos e principalmente uma história sem furos. Ele é um filme que não enrola, que estabelece bem rápido assim os elementos principais da história dele. Tipo, o filme começa mostrando a origem do Aquaman com flashbacks, mostrando como ele descobriu o uso dos poderes dele. Depois ele já mostra a origem das motivações dos vilões do filme, tanto do Orm quanto do Arraia Negra. Depois o conflito principal da história é apresentado, que é o plano do Orm de atacar a superfície, e na sequência o Aquaman embarca logo na jornada para recuperar o tridente do Atlan e conseguir salvar o dia. Então eu achei tudo bem claro, muito bem explicado, com uma história que tem a estrutura bem tradicional de um arco fechado de histórias de super-heróis em quadrinhos. Eu acho que esse filme do Aquaman pegou aquele feijão com arroz bem básico de histórias de super-herói e executou muito bem, foi bem direto ao ponto. E outra coisa que eu gostei é que esse filme realmente tem um tom mais leve, que é diferente dos primeiros filmes do universo DC. Esse filme do Aquaman não se leva tão a sério, ele se permite ter alguns momentos mais caricatos, ele tem piadinha em vários momentos para dar aquela quebrada no gelo e também não se preocupa em ficar perdendo muito tempo explicando certas coisas que a gente naturalmente releva em histórias de super-herói. Tipo a forma como os Atlantes conversam debaixo d'água. O filme não perde tempo explicando a ciência por trás disso. Ele só bota lá os caras falando e tudo bem, vambora, porque a gente aceita. Então, resumindo o que eu acho desse tom mais leve, nem tão sombrio assim do filme do Aquaman, eu acho que ele realmente consegue fazer uma mudança no padrão de tom do universo DC dos cinemas. E eu curti isso. Eu acho que filme de super-herói tem que ter coragem de ser colorido, animado, mais pra cima, quando a história de um herói tem elementos desse tipo. Histórias sombrias podem ser sombrias, mas histórias mais animadas podem ser mais animadas. E eu gostei muito do tom de aventura que esse clima mais leve do filme conseguiu criar, com o Aquaman viajando pelo mundo em busca do tridente do Atlan, descobrindo lugares novos, tentando desvendar enigmas com relíquias históricas. Inclusive eu gostei muito dessa parte específica do filme, dessa busca do Aquaman pelo tridente, porque eu acho que ela teve alguns momentos com um tom bem Indiana Jones, sabe? Que é outra série de filmes que eu sou muito fã. Por exemplo, aquela sequência do Aquaman na Itália, que o Arthur começa a estudar aquelas estátuas antigas para descobrir em qual delas que ele pode encaixar a garrafa para usar ela como uma luneta para descobrir a localização do tridente. Cara, isso é muito Indiana Jones, de você desvendar um enigma estudando relíquias históricas com mecanismos escondidos para descobrir a localização de um artefato lendário, mitológico, sabe? Eu gostei muito do tom de aventura mesmo dessa parte. E outra coisa que eu gostei do filme também foi o visual dele, que acompanha esse tom mais leve da história e por causa disso é um visual mais coloridão, bem super-herói tradicional mesmo. O visual das cenas de Atlântida, por exemplo, é lindíssimo. Você tem todos os animais e as plantas que brilham, fazem aquele neon debaixo d'água, e todo o design da tecnologia Atlante também, que mostra que realmente existe uma sociedade organizada lá embaixo, com veículos, construções, prédios, pontes, tudo tem um visual muito impressionante, é muito bonito. Eu inclusive acho que teve uma influência ali do Avatar, os filmes do James Cameron, né, com aquele visual todo brilhante, neon, aquela vegetação que o James Cameron criou pro Avatar, eu achei bem semelhante com o que o James Wan fez nesse filme do Aquaman. E outro destaque que eu tenho que apontar aqui no filme foi a ação, que é excelente. James Wan faz uma ação que tem peso, que não tem medo de usar slow motion e tem coreografias de luta muito maneiras. Por exemplo, a luta da Rainha Atlanna, feita pela magnífica Nicole Kidman, inclusive, que acontece logo no
início do filme, dentro do apartamento, da casinha dela ali, já é sensacional, cara. E depois disso a ação só melhora. As duas lutas do Aquaman contra o Orm, tanto no meio do filme quanto na batalha final, são muito maneiras. Outra coisa que o James Wan fez em cenas de ação também, que eu achei bem interessante, foi como ele consegue mexer a câmera sem fazer cortes. Em alguns momentos, tipo naquela cena da Itália, que ele tá mostrando a Mera lutando, e aí do nada a câmera começa a se afastar até chegar no Aquaman, que tá em outro ponto da cena, lutando contra o Arraia Negra. E o fato dele não cortar dá uma sensação de simultaneidade, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de ação frenética mesmo e tal, que eu achei bem legal. Outro ponto alto da cinematografia do James Wan que eu achei incrível também é a cena do Aquaman naquele barco contra os monstros da trincheira. Porque o contraste feito com a luz do sinalizador que o Aquaman acende, com a escuridão do ambiente do barco, nossa, deu um visual realmente assim incrível. E outra coisa que ele fez que foi muito maneira nessa cena foi a forma como ele trocava os sons dependendo do ponto de vista da câmera. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a câmera tá perto do Aquaman, com ele descendo na água, tinha muito barulho, muito som, o som dos monstros e tal. E quando a câmera afastava e mostrava tudo num plano bem aberto, assim, ficava tudo mais silencioso, aquela calmaria do mar aberto à noite e tal. Eu achei que foi um toque muito maneiro ele ficar fazendo essa troca de som dependendo de qual câmera ele usava. E o ponto alto da ação foi aquela cena da batalha final do filme que me deixou assim simplesmente sem palavras. Eu fiquei realmente emocionado com a cena, de tanto que eu vibrava pelo Aquaman. A demonstração de poder do Aquaman, quando ele sai do chão com aquele monstro gigante e começa a comandar todos os animais do oceano ao redor dele, foi definitivamente uma das demonstrações de poder de super-herói mais legais que eu já vi em toda a minha vida. Eu vibrei com a escala de poder épica que o James Wan mostrou que o Aquaman pode ter. Achei impressionante. E o legal é que quando o Aquaman solta as ondas para comandar os animais, você consegue ouvir aquele barulhinho clássico do desenho dos Super Amigos, que era o... Ele até colocou o efeito das ondas saindo dele, eu achei uma referência sensacional. É isso que eu falo, foi um filme de super-herói sem ter medo de ser um filme de super-herói. Agora vamos falar um pouco dos personagens aqui. O Jason Momoa é um cara muito carismático e realmente ele pegou o personagem do Aquaman e trouxe pra si. Eu até acho que o Aquaman acabou sendo mais Jason Momoa do que Aquaman, mas tudo bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o lado bom é que eu acho que o Jason Momoa fez um bom super-herói na história. Ponto. Porque o que guia as ações do Aquaman na história realmente é o heroísmo, é a disposição do Aquaman em se sacrificar pelo bem das pessoas ao redor dele. Ele tem direito ao trono de Atlântida, ele pode sim ser o rei dos mares, mas no início do filme ele não tá nem aí pra isso. E ele só resolve lutar e reivindicar o trono dele quando ele percebe que só assim ele vai poder lutar pela humanidade, para impedir a guerra que o irmão dele quer travar contra a superfície. Então a motivação principal do Aquaman fica clara o tempo todo, que é lutar pelo bem das pessoas. E eu acho que isso tem que ser o mais importante numa história de um herói como o Aquaman. Mas o Orm, o vilão do Patrick Wilson, foi um personagem que eu gostei muito, achei que teve um destaque bem maneiro no filme. Eu acho que o Patrick Wilson entendeu que esse filme do Aquaman não tinha um tom tão sério assim, que ele se permitia ser mais caricato em alguns momentos. E por isso ele fez uma interpretação de um vilão mais caricato de quadrinhos, sabe? Ele assumiu realmente um personagem com uma assinatura bem forte de vilão clássico, tradicional de histórias em quadrinhos, mas sem ficar bobo. Não achei que o vilão dele ficou bobo, não. Eu acho que o Orm funcionou bem como um vilão, porque o plano dele faz sentido, ele cita a poluição que a humanidade joga nos mares, nos oceanos e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma realidade, que isso existe de fato e que parcialmente ele tem razão em ficar muito com isso. E ele mostra que ele é muito poderoso logo no início do filme, tanto que ele consegue derrotar o Aquaman naquela luta, naquele coliseu submerso, e isso dá um tom de ameaça pro vilão, ele realmente apresenta um perigo pro Aquaman. A gente sabe que ele é poderoso e a gente torce pra ver o Aquaman dar o troco nele, pegar o cara de porrada depois no final da história. E isso fez o vilão ter carisma, que foi algo que eu acho que esse filme do Aquaman conseguiu fazer muito melhor do que o filme da Mulher Maravilha, por exemplo, que é outro filme do universo DC que eu gosto bastante também. Se você se lembra, no Mulher Maravilha,
O Ares só é revelado bem no finalzinho da história, quando ele se transforma no verdadeiro corpo de Ares dele. E eu acho que isso fez o Ares passar meio que em branco pelo filme, ele não teve muita presença em Mulher Maravilha. A Diana passa o filme inteiro lutando contra uns soldados normais assim, e nada muito além disso. Mas em Aquaman não, o Orm tá ali ó, o filme inteiro perturbando o Aquaman, lutando contra ele, dando um couro no cara, mostrando que ele é poderoso e criando aquela ansiedade pela luta final que a gente sabe que vai ter do Aquaman contra o Orm. E eu acho que isso fez o Orm ser um dos vilões mais legais do universo DC até agora. O que melhorou muito a história do filme como um todo, ao meu ver. Agora vamos lá, vamos falar sobre as coisas que eu não gostei muito no filme, porque ele não é perfeito também. Minha crítica principal, que quem já acompanha aqui o canal talvez até já saiba qual é, que é a seguinte: eu acho que o James Wan e o Jason Momoa criaram meio que uma versão própria do Aquaman, que é um pouco distante da personalidade do personagem nas histórias em quadrinhos do Aquaman. O personagem não é ruim no filme, mas ele tem alguns comportamentos assim que eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o Aquaman que eu já li nas histórias em quadrinhos. Tipo as cenas que o Jason Momoa fica falando "This is awesome! This is badass! This is badass!" Cara, isso é zero o Aquaman pra mim. Eu acho que o Aquaman dos quadrinhos não faria esse tipo de coisa. Na verdade, o Aquaman dos quadrinhos é um cara que é até bem sério, mas a personalidade dele no filme é outra parada que se distanciou bastante, na minha opinião. O personagem não fica ruim no filme, mas eu não gosto dessa diferença toda que ele tem em relação ao Aquaman original. Outra coisa que eu não gostei muito foi a escolha de trilha sonora pro filme em algumas cenas. Por exemplo, aquela em que o Arraia Negra tá trabalhando no uniforme dele, naquela oficina, fazendo novas armas e tudo mais. Cara, começa a tocar um tipo de música pop no filme, com voz e tudo, uma coisa que eu acho que não tem o tom da cena. Tipo, a Arraia Negra tem ódio do Aquaman, ele tava fazendo aquilo tudo pra poder matar uma pessoa, ele é um cara que seguia só pelo sentimento de vingança. Então aquele momento ali, eu acho que era uma coisa que tinha que refletir uma coisa da raiva, do ódio dele pelo Aquaman, pela vontade dele de se vingar. E aquela escolha de trilha sonora com música pop, com voz assim, tocando nas alturas, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o sentimento que eu acho que o personagem tá sentindo ali naquela cena. Pelo menos essa é a minha leitura do personagem. A cena que o Aquaman e a Mera chegam na Itália também, ela tem essa coisa de uma música mais pop, com voz, tocando bem alta e tudo mais. E novamente, eu acho que isso quebra o tom da cena, porque aquele momento tava numa coisa meio de aventura épica, descobrindo mistérios, relíquias históricas, viajando pelo mundo para estudar antiguidades e tudo mais. Então eu acho que o tom daquele momento da história não tem nada a ver com música pop, com voz, com umas coisas meio eletrônicas no fundo assim. Acho que a escolha de trilha sonora para aquele momento quebrou um pouco o tom de aventura que ele tava fazendo. Então assim, a trilha sonora em alguns momentos eu realmente achei bem diferente do tom das cenas. Outra coisa que eu não gostei foi uma certa breguice do filme em alguns momentos. Como eu falei, ele não se leva tão a sério, ele se permite ser mais caricato e tudo mais, só que tem alguns momentos que eu acho que a coisa se torna brega, e aí fica meio tosco, assim, não parece ser natural, entendeu? Por exemplo, o Aquaman muitas vezes faz caras e bocas, poses de efeito, a câmera enquadra ele como se ele estivesse realmente posando como modelo pra câmera, sabe? E eu acho que isso quebra a espontaneidade da cena. Parece que o cara tá mais posando pra um fotógrafo do que agindo como um super-herói. E isso me tira um pouco da imersão de acreditar na história do filme, entendeu? Por exemplo, a cena do Aquaman descobrindo os poderes dele quando ele era criança, quando ele tava naquele aquário e os olhos dele ficam amarelos e ele começa a controlar os animais. O menininho vai levantando o rosto assim lentamente, assim, como se estivesse realmente posando pra uma câmera. E aquela atitude não parece ser natural pra uma criança que acabou de descobrir que pode controlar peixes e tubarões, sabe? Eu não acho que aquilo ali pareceu espontâneo vindo de uma criança, sabe? Parece posado demais, e aí eu acho que fica brega. E continuando a falar da breguice, eu acho que o humor às vezes fica bem pastelão e sem graça em alguns momentos. Tipo, eu aceito o humor bobo, eu acho engraçado às vezes. Tipo aquela cena que o Aquaman tá no bar e os motoqueiros vão lá como se fossem brigar com ele, e aí no final os caras pedem pra tirar foto, fica todo mundo zoando, bebendo e tal. Eu acho aquilo engraçado. É bobo, mas é engraçado.
Eu gostei daquela cena, achei maneiro. Só que tem algumas outras que eu acho que só ficam bobas, forçadas e não ficam engraçadas. Tipo aquela cena do Aquaman brigando com a Mera no deserto. Eu não achei aquilo engraçado, entendeu? Como eu falei, não achei natural, achei meio forçado e achei brega, então eu acho que a presença do humor na história deixou o clima mais leve, mas as piadas não foram todas tão engraçadas assim. E por fim foi o romance entre o Aquaman e a Mera, que eu achei a coisa mais forçada do mundo inteiro. Eu não achei que eles tinham química juntos um com o outro. Eu não consegui me importar com o sentimento que eles pareciam ter um pelo outro, sabe? Foi algo que passou bem em branco pra mim. Se eles iam terminar aquela história como um casal ou não, pra mim não tava fazendo muita diferença, porque não liguei muito pra eles como um casal. Aquela cena do beijo, por exemplo, tipo, no meio de uma batalha, o couro comendo, uma sequência de ação bizarra, assim, e aí do nada tudo para pra ter um beijo, sabe? Eu acho que foi meio que corta clima, até porque eu não me importei muito com a relação deles como um casal. Então achei um namorico, ó, bem fraco. Mas apesar disso tudo, Aquaman tem um resultado final muito bom, eu gostei do filme, acho que ele marca realmente uma mudança de tom ali pra DC, pra uma coisa que tem coragem de ser mais pra cima, mais animada, quando a história pede esse tom, como era o caso dessa história do Aquaman. Então, resumindo, acho que a DC mandou muito bem, porque Aquaman é uma ótima história de super-herói. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam de Aquaman, se vocês gostaram do filme, se acharam fraco, se vocês acham realmente que ele marca uma mudança de tom pro universo da DC dos cinemas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like se eu gostei, porque ajuda muito o canal. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo, aqui embaixo, ó, porque tem o link para as playlists do canal, todas separadas por tipos de vídeo para você assistir. Tem cinema, super-herói, quadrinhos, um monte de coisa. Dá uma olhada aqui na descrição. Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!